Fala, pequenos donos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Psicologia para Investidores. Muito prazer, eu me chamo Noé e por aqui estamos sempre trazendo algum conhecimento do mercado de ações com foco principalmente em comportamento na questão das emoções. E aqui eu trouxe no vídeo de hoje 3 carteiras não recomendadas e claro, não é que não são recomendadas porque você não deve tê-las ou se interessar por elas. O nome não recomendadas é porque nesse canal nós não fazemos recomendação, apenas é um canal de educação e principalmente na questão da psicologia do investimento, educação emocional para investir. Então por isso é que não é recomendado e não é porque são ativos negativos para você prestar atenção e se interessar. Para não ficar um vídeo longo, pessoal, eu vou dividir em 3 partes. Então, a ideia é apresentar 3 carteiras, a primeira de dividendos, que é no vídeo de hoje, a segunda de crescimento e a terceira uma carteira mista que mescla dividendo e crescimento. Agora, essa divisão, pessoal, é didática, porque uma empresa de dividendo, você pressupõe que ela parou de crescer e chegou no momento em que ela só está distribuindo, ou aquela que tem uma vocação de distribuir dividendos em grande quantidade. Ocorre que quando você pega, por exemplo, uma Klabin, a Klabin é uma empresa de dividendos, mas ela entra na categoria mista, porque ela também cresce, né? Ela também entra na categoria 2 de crescimento. E como você vê e aprende na escola, questões didáticas de colocar em caixinha é apenas para a gente poder conversar, mas você precisa ter o discernimento para transitar na zona cinza, vamos dizer assim, dos investimentos e não ficar querendo que as coisas sejam sempre de uma maneira determinista e ter essa fluidez para você não se prejudicar. Quando a gente fala de dinheiro e investimento, ser cabeça dura é simplesmente perder dinheiro, que é o que a gente não quer, não é? A gente pode ficar com conversa fiada em outros campos da vida, mas no investimento a gente tem que ser sério e objetivo. Então, nós vamos começar aqui com a carteira de dividendos. Você nota que eu coloquei a Transmissão Paulista, Klabin, Sabesp, Vivo, Telefônica, Itaú e Ambev. E, portanto, aqui 7 ativos. Agora, uma das coisas que você ouve é sobre número de ativos, qual é o número ideal. E aí você ouve aquela máxima da diversificação. E você já aprende com a turma do AGF, seguindo a linha do Luiz Barsi Filho, que a diversificação ela tem que ser uma coisa no tempo e não uma pulverização de capital. Se você fizer assim, você, claro, evita perder dinheiro, mas você atrasa anos-luz o seu enriquecimento. Porque quando você pulveriza, você paga mais taxas, você acaba não fazendo as entradas corretas, não que alguém saiba qual é o momento de fazer, mas é a partir de avaliar o ativo especificamente, de aproveitar uma oportunidade específica, e você acaba não aproveitando. Então, o investimento correto, e é o que eu sigo na linha do Barsi, é exatamente você concentrar, aproveitar melhores oportunidades. Não significa saber quando elas vão acontecer, não significa saber fazer valuation de outro mundo, significa a partir de alguns critérios seus, quando aparece um momento que o Barsi usa lá, a questão lá do jacaré, né, você fazer aportes. E apenas eu faço uma ressalva de diversificar com concentração em momentos de crise sistêmica, quando tudo cai. Porque eu já tive a experiência de, por exemplo, no impeachment, de concentrar ali em 2 papéis quando houve várias oportunidades e foram exatamente os 2 que demoraram mais para voltar. Na ocasião, eu não sabia, né? Do timer de cada ativo volta um ou outro mais cedo que o outro, né? O varejo cai primeiro, volta primeiro, né? Você tem a siderurgia, ela vai caindo gradualmente, mas demora muito a voltar. O time de cada coisa eu só fui aprender depois, e naquele momento eu concentrei em 2 ativos que foram praticamente os últimos a voltar, eu perdi a oportunidade. Quando você tem uma crise sistêmica como a pandemia, a bolsa chegou a 69, 60 e poucos mil, 62, tudo caiu mais ou menos igual, 50%, 45%, 60%. Naquele momento, concentrar em um só, na minha opinião, era um equívoco. Você poderia, tendo uma reserva
pelo menos aportar em 3 grandes oportunidades. Mas essa lógica do Barsi faz todo sentido e eu pratico, né, durante a sua maratona de investimento. Toda vez que você vai aportar na melhor oportunidade, ainda que você fique um ano no mesmo ativo. Você não pode temer. Foi por isso que ele passou a ser o maior acionista, por exemplo, da Unipar, porque ele ficou anos. Você pode olhar lá no tempo gráfico. Ela ficou 7, 8 anos praticamente com preço de lado. Mas é a ideia da confiança. Se você acredita no projeto, você vai concentrando, só para de aportar ali quando o papel deixou de ser uma oportunidade. Agora, feitas essas ressalvas, eu coloquei aqui, pessoal, crescimento em 10 anos, né? Imaginando que a pessoa comprou o papel uma única vez. É óbvio que durante a vida não simula tão a realidade, porque nós vamos aportando ao longo da vida, mas é mais para efeito de você ter uma noção de crescimento. A Transmissão Paulista, 10 anos atrás, se uma pessoa tivesse colocado 10 mil reais, então teria tido um crescimento patrimonial de 3 vezes e 32 aqui. É claro que, veja, eu estou fugindo um pouco do conceito de dividendos, eu poderia colocar aqui quanto de dividendo pagou nesse período, inclusive porque os dividendos são descontados do crescimento aqui patrimonial. Esse crescimento que está sendo colocado aqui no tempo gráfico, você acha, é descontado a questão dos dividendos. O gráfico faz o ajuste. Mas é para você ter a noção de crescimento da empresa. Eu posso no outro vídeo fazer um estudo específico de quanto por ano a pessoa receberia se tivesse aportado X ou Y. Mas para você ter uma noção que, por exemplo, aqui a Transmissão Paulista 3,32, a Klabin 6,25, a Sabesp 6,38, a Vivo Telefônica menos de 3, o Itaú menos de 3, a Ambev menos de 3. Agora tem uma coisa importante que é a mágica dos juros compostos. Quanto mais longe no tempo gráfico, o efeito vai ficando exponencial. Por exemplo, se você pegar o intervalo da Vale do Rio Doce aí dos últimos 10 anos, você vai ver praticamente ela fica de lado. Agora, quando você retroage 20 anos, a Vale hoje dá 60. Se você retroagir 20 anos, ela custava 90 centavos. É um crescimento em 20 anos de praticamente 60 vezes, mais de 60 vezes o valor patrimonial. Para você ver que a questão, eu coloquei aqui em 10 anos, para criar uma certa motivação para aquele que quer criar sua carteira previdenciária ou a sua liberdade financeira. Isso motiva um pouco mais do que se eu colocasse em 20 anos, que a pessoa, se ele está na casa dos 40, ele já acha que não, né, que demora. Mas para você ter uma visão de que o crescimento ele é exponencial. Agora, tem uma outra questão nessa história, que é a entrada. O Barsi fala muito em entrada, o momento de entrada, porque você pode pegar a carteira dele hoje e replicar. Você vai lá e pega o seu dinheiro, compra as mesmas coisas que ele. Você não vai ter o mesmo resultado, porque você não sabe que momento ele entrou. Exatamente porque ele foi concentrando nas melhores oportunidades. Então, com todo esse sobe e desce da bolsa, você teve momentos aqui da Transmissão Paulista, ela menos porque as transmissoras são mais regulares. Elas vão meio mais como renda fixa, né? Elas vão mais como renda fixa, mas a bateria está querendo acabar, eu vou tentar encerrar mais rápido possível. Mas a transmissora, ela vai mais com renda fixa. Agora você pega uma Claminha, é um eletrocardiograma. Então, se você, a partir de alguns conceitos, e a propósito, a Klabin me interessa muito entender os períodos certos de fazer entrada. É um papel que eu invisto pouco, exatamente porque eu ainda não sei investir em Klabin, como eu sei investir em outros setores, em outros ativos. Mas se você faz a entrada certa, o seu lado cumulativo, e a entrada certa não é adivinhar futuro, o Barsi não sabe do futuro, o Parisotto não sabe, o Buffett não sabe, mas eles sabem tomar decisões nos momentos em que a oportunidade aparece. E mais importante, que é a proposta desse canal, eles têm disciplina emocional, coragem emocional para fazer grandes aportes, e isso faz toda a diferença no médio e longo prazo. A questão comportamental, a disciplina emocional, ela acaba sendo mais importante do que o conhecimento técnico dos múltiplos, né?
PL, dividend yield, toda essa coisa, o comportamento ele é mais decisivo. Por isso que o Barsi ficou 7, quase 10 anos comprando Unipar de lado, e depois, quando ela explodiu, ele ficou bilionário só na Unipar, que é a maior posição dele, segundo a Louise Barsi, a filha dele, comentou. Agora, eu vou encerrar, eu acabei não verificando a bateria aqui do notebook, mas para você ter uma noção, eu coloquei uma transmissora, celulose, eu coloquei coisas perenes, pessoal, que em tempos de disrupção, a questão do perene é sempre complicado, então um horizonte de 10 anos dá para a gente garantir, porque a disrupção hoje ela atinge tudo. Mais de 10 anos já vai ficando mais complicado a gente ter alguma segurança muito maior, mas para 10 anos as pessoas continuarão usando energia elétrica, celulose e a água. A água é perene, não tem jeito, né? E a telefonia pode ter alguma disrupção, a gente não sabe. Banco, com a questão, a gente também não sabe como vai. E hábitos de consumo a gente não sabe. Veja o cigarro, o que mudou, houve uma mudança de hábito. E a cerveja e refrigerante, não sei. A transmissão elétrica, celulose e água, essas três dá para cravar que a gente tem algumas décadas pela frente. Mas essa é a primeira carteira que eu queria conversar com vocês. Aqui é uma conversa trabalhando vários conceitos e chamando a atenção, pessoal, para a questão do comportamento. É fundamental desenvolver a disciplina emocional. E por isso que eu quero convidá-la a se inscrever no canal Psicologia para Investidores. Não perca o próximo vídeo, que vamos falar apresentar uma carteira de crescimento, e depois uma carteira mista que mescla dividendos com crescimento, ok? Eu quero aí deixar um grande abraço, inscreva-se no canal, até a próxima.